O Aristóteles, trazido pelo Agamben, para fazer uma separação, uma distinção entre fonê e logos. Fonê é o som. Logos é a fala. Qual a diferença entre som e fala? Os animais emitem sons. Os viventes, de uma forma geral, emitem sons. Não as plantas. Pelo menos os homens não escutam os sons das plantas. Tomando pelos animais, eles emitem sons. Cada um tem o seu som. O homem emite um som? Não. O homem tem fala. Aquilo, na origem do homem, aquilo que um dia se tornou o homem, aquilo emitia som. Expressava seus medos através de sons. Mas o homem e a civilização, eles ocorrem pela fala, pela instalação da linguagem no lugar do som, no lugar da voz. A voz ou som são um espaço vazio que o vivente tem. Esse espaço vazio é ocupado pela linguagem, que é aquilo que faz o homem ser homem, né? É o fato dele falar. Faz com que o homem seja um ser político, que é o fato dele falar suas opiniões, suas vontades. A cada momento histórico, o vivente se torna homem, a animalidade se torna civilização, com a instalação da linguagem nesse espaço vazio da voz. Essa instalação, essa origem do homem e da civilização, a cada época histórica, porque a linguagem é algo histórico-social, essa instalação é estudada pela filosofia e pela análise gramatical. Atualmente, qual é a condição dos homens serem homens? Os homens têm encontrado condição de serem homens? Quais são as condições para nós termos civilização hoje? As possibilidades da fala ocupar o lugar do som inarticulado e da violência. Seguindo, né, no estudo da linguagem, o Agamben ele vai entender que a cada momento histórico, então, o falante, que ele usa um conjunto de nomes que foi transmitido para ele pela tradição, foi ensinado para ele pelos pais, pelos professores. Esses nomes são nomes de coisas, né? A relação do homem não é direta imediata com o mundo, é uma relação mediada pela linguagem, pelos nomes. Os animais têm uma relação imediata com o mundo e eles reagem. Os homens têm uma relação mediada com o mundo através dos nomes. E esses nomes que precisam ser ensinados, né, transmitidos para os mais novos, para que o vivente se torne homem. Sem essa transmissão não ocorre o homem, ocorre um menino lobo, né, ou a criatura sem linguagem. Os nomes são transmitidos para os homens, mas não a regra da articulação deles, da formação do discurso. Uma coisa é semiótica, os nomes. Outra coisa é o discurso, a semântica.
O discurso, ele é a passagem da semiótica para a semântica. Ela se dá de uma forma inexplicável, mas os homens produzem o discurso e se entendem uns com os outros. Falar é o ato de fala, produzir discurso, mas quando se analisa isso, os homens partiram de uma semiótica e conseguiram produzir aquele discurso e se entenderem socialmente. O que fez essa passagem da semiótica para a semântica? O que possibilitou os homens produzirem o discurso? O simples fato deles terem linguagem, deles terem um aparato semiótico, e isso já dá a possibilidade para eles para produzirem um discurso, atos de fala e se entenderem. O discurso, uma fala, na fala se desvela o ser. Cada fala do homem que se dá no ambiente, numa época, ela é o desvelamento do ser. O ser se desvela na fala. A linguagem, ela tem uma estrutura pressuponente, ela pressupõe, ela é aquilo que é pressuposto quando se fala, que é a presença, o logos é pressuposto quando se fala, né? Mas ele em si não é falado. Ele permite o falar, mas a linguagem, ela em si não é falada. Nós não falamos as palavras. Nós não falamos sobre as palavras. As palavras não são o objeto da nossa fala. Elas são o meio pelo qual nós falamos. Nós não prestamos atenção nas palavras. As palavras, os nomes, a semiótica, elas permitem o falar, mas elas têm uma ontologia fraca, elas se retiram para que fique só a semântica, para que fique só aquele momento de desvelamento do ser. A linguagem, sendo o meio, então, para desvelamento do ser, ela se esconde, ela permite o dizer, mas ela se esconde quando o dizer ocorre, para que ocorra o desvelamento do ser. Aquilo ao qual nós devemos dar ouvidos. O que está sendo dito? Então, o homem é aquilo que é possível pela fala, a comunidade humana e a civilização são possíveis pela fala, e eles, enquanto falam, estão usando a linguagem, que é alguma coisa que permite a fala, mas ela em si não é falada. Ela se retira para que ela dá suporte para a fala, mas quando a fala ocorre, ela se retira. E você tem apenas a manifestação do ser. Esse ser é aquilo então que é ouvido, é aquilo que é manifestado, é aquilo cuja manifestação é presenciada num contexto de conversa. E numa época, num momento histórico. O ser não é alguma coisa que esteja apartada da vida do homem. É uma coisa que acontece a todo momento na vida do homem, mas ele não escuta.
É uma questão de escutar o que está sendo dito. O que está sendo desvelado enquanto a fala do homem ocorre. Pensando aqui no contexto dos nossos estudos aqui sobre a mitologia, as musas falaram para o Hesíodo. Hesíodo as escutou, né? E se tornou poeta ao escutar. As falas dela foram sobre desvelamento do ser, uma fala ontológica. A ontologia do mundo foi desvelada para o Hesíodo. O ser do mundo, o ser de tudo, foi desvelado para o Hesíodo. E ele deu ouvidos. A fala das musas não é a fala humana. Talvez a fala delas seja... A fala delas certamente não é histórica e social. Mas elas chegaram num homem, no Hesíodo, e a fala que elas falam não é uma fala histórico-social, né? É uma fala que diz respeito às divindades. É uma fala ahistórica e asocial. Mas ela é o desvelamento do ser. As falas dos homens são históricas e sociais e também são o desvelamento do ser. Os homens desvelam o ser das coisas, a essência, a natureza das coisas no dizer. E só no dizer. Sem o dizer, há confusão, há o não entendimento, há a troca de sons daqui para ali, há até a violência, sem o dizer. Ou quando alguém tenta dizer e você não quer escutar. O ser é uma coisa que permanece escondido e ele só é desvelado no dizer. Ele precisa do dizer. Seja nesse encontro das musas com o Hesíodo, o ser das divindades, a narrativa ahistórica ou mítica. Narrativa mítica é a histórica. Ela é transmitida de uma fonte divina para o homem, mas quando ela começa a circular entre os homens, elas já são a língua histórica, né? Será que são a língua histórica? Quando o poeta fala das histórias de Zeus, do universo, ele está usando uma língua histórica? Ou ele está usando uma língua não humana e não histórica? Uma língua divina, né? A gente vai descobrir isso aqui no estudo do Agamben, né? Então, por enquanto é isso.